Amém? Tem que baixar um pouquinho, Marcos. Está muito alto aí. Som aí. Fernando. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti agora, Senhor, pela vida do Fernando, Senhor, que ele venha, Senhor, ser usado com graça, com poder, porque, Senhor, todo o poder vem de Ti, Senhor, tudo vem do Teu trono. Então, Senhor, não deixa que nada do Fernando venha a ser colocado, Senhor, diante de nós, mas que somente a Tua palavra, o Teu desejo, a Tua vontade prevaleça sobre a vida dele, Senhor. Encha o Senhor de tal forma que não sobre nada, Senhor, mas que ele venha, Senhor, ser usado com graça e com poder. Nós te pedimos a Tua bênção sobre ele, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Graça e paz, meus amados. Nós cantamos aqui Deus de alianças, né? Se a gente for falar aqui hoje de alianças, nós vamos passar acho que um mês falando de alianças, né? Então Deus vai dar um toquezinho para a gente hoje apenas sobre quem é esse Deus de aliança que nós temos, amém? Então nós vamos abrir lá, Marcos, por favor, em 1 Coríntios 11:25. 1 Coríntios 11:25. Uma passagem que nós usamos toda a ceia. Eu vou ler na minha versão aqui que diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Amém? Pode sentar. Jesus aqui, né, uma passagem muito conhecida, nos ensina a celebrar a aliança que Ele tem conosco, né? A gente vê várias passagens, né? Quando Jesus vai à sinagoga e ensina as pessoas que eles têm que comer da carne e beber do sangue, e as pessoas não entendem nada, né? Por quê? Porque essas pessoas não tinham aliança com Deus, né? Eles estavam afastados de Deus, eles conheciam uma letra, né? Aquilo que existia na época, né? Que era provavelmente vinha de Moisés, né? Dessa época, mas eles não sabiam o que existia por trás da letra. Por isso que muitas vezes, quando a gente vê Jesus falando sobre as leis, né, ele sempre dá um passo à frente, né? Não é só você matar ou roubar, é você só pensar em matar e roubar, né? Você já está roubando, você já está matando, né? Porque Jesus veio acima da lei. E esse Deus nosso, Ele é um Deus que trabalha com alianças. Eu vou provar isso para vocês hoje. Se nós formos em Gênesis, eu não sei porquê, mas Deus tem falado tanto comigo em Gênesis, é coisa incrível, né? Gênesis 6, verso 17. Gênesis 6, 17. Minha versão diz assim, ó. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. 18. Com você, porém, eu adoro porém e mas na Bíblia, né? Mas com você, porém,
firmarei minha aliança. No 18. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Essa foi uma das primeiras alianças que Deus fez com o homem, né? Havia, não vou contar a história aqui de Noé, né? Todo mundo sabe a história, né? Mas existia um problema muito grave na terra. E Deus precisava fazer uma aliança com alguém para salvar essa humanidade. E Deus fez uma aliança com Noé, né? E a gente sabe a história do que aconteceu, né? Muita gente fala assim, mas Noé passou 3 meses, né, na arca. Passou muito mais, porque 3 meses foram basicamente tempos de chuva, né? Depois ainda teve que esperar a água descer, né, para que ele chegasse na terra. E tem uma passagem linda nesse trecho que fala que a primeira coisa que Noé fez foi o quê? Erguer um altar, né? Como se ele estivesse reerguendo aquele altar que Deus gostaria de reerguer em cada um de nós, em cada dia. Então essa foi uma das alianças que Deus fez. Se nós formos ainda um pouquinho para frente, no capítulo 9, no próprio verso 9, Deus continua falando e diz assim: confirmo aqui a minha aliança com você, com vocês e seus descendentes, né? Deus fez uma aliança para que Noé construísse a arca, para que Noé guardasse os animais e navegasse por aquele período, e depois Deus também faz uma aliança com ele, Noé, e com os seus filhos. Nós cantamos aqui, né? Um pai de multidões, né? Porque Deus, ele tem a mão estendida e ele quer nos abençoar pela nossa geração, né? Olha a responsabilidade que nós temos, né? A gente tem filhos, eu pior, né? Ainda tenho netos, né? Neto pelo menos, não sou, já estou profetizando aqui que vem mais um, ó. Né? Gabriel, essa semana que a Rosângela estava em São Paulo, falou para ele, para a avó: mamãe, vovó, eu estou precisando de uma irmãzinha. Quem sabe, né? Obra de Deus, né? Mas é assim, né? Que responsabilidade que nós temos de manter essa aliança que Deus tem conosco. Porque essa aliança é muito forte. Nós cantamos aqui que Deus não é, o nosso Deus não é um Deus que é homem para mentir, não é criança para voltar atrás, né? Então, se nós temos essa aliança, se Deus nos deu essa aliança, né, nós temos que ir em frente, nós temos que preservar essa aliança, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Em seguida, no verso 11, Marcos, por favor, ele diz assim, ó: sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Outra promessa de Deus, outra aliança que Deus fez com a humanidade. Nós não conhecemos, daquela época para cá, nenhum outro momento de destruição da terra por água. Não existe, nunca aconteceu. Nós temos enchentes. Outro dia eu estava falando com um amigo sobre isso, né? Dos meses aí que a gente passou de dezembro, janeiro e fevereiro com muita chuva, né? Graças a Deus aqui em Petrópolis foi mais ou menos, né? Mas teve lugares aí, Bahia está debaixo d'água, né? Região de Cabralha, né? Onde o Brasil foi descoberto, está debaixo d'água. E o pessoal às vezes não crê que existiu uma arca, não crê que às vezes aconteceu um dilúvio. Uma semana de chuva e olha como é que nós estamos, né? Olha os rios que estão por aí, o pessoal agora não está mais controlando chuva, sabia? Está controlando o tamanho do rio, se a tendência é de crescer ou se a tendência é de diminuir, né? Está acompanhando o leito do rio, porque as chuvas, que nem aconteceu aqui, né, em 2012 que aconteceu a tragédia aqui, não foi? 2011, é verdade, 2012 eu já estava aqui, 2011, né? Choveu aonde? Choveu lá em cima na serra, né? Choveu lá em Teresópolis e desceu aquela tromba d'água para cá, né? Tem muita gente que morre em cachoeira, em rios, com a chamada cabeça de água, né? Cabeça d'água, né? Chove lá em cima e aquele desce arrastando tudo, a pessoa está ali tomando banho com água na cintura e de repente passa por cima, né? Que poder que é esse, né? E Deus aqui nesse momento, no verso 11, ele faz uma aliança
né? Com a descendência, com os filhos de Noé, né? E com nós, com a humanidade, né? Porque ele promete aqui que ele não vai mais acontecer. E se nós lermos em seguida o verso 12, diz assim: então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Quem é a geração futura aí? Somos nós, né? Que viemos depois dessa época, né? Então serve para nós também. Verso 13: coloquei o arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando você vê um arco-íris, começa a lembrar de Deus. Começa a lembrar da aliança que ele fez com você. Começa a lembrar que ele prometeu algo para você aqui em Gênesis, nos 9:13, que ele iria mostrar a aliança dele para conosco. E é engraçado isso, né? Porque o mundo distorce as coisas, né? Arco-íris hoje, o que é? É um símbolo totalmente diferente daquilo que Deus fez, né? Nascimento de Jesus é um Papai Noel, né? E é uma coisa incrível. Por quê? Porque é mais fácil acreditar nessas coisas, porque isso envolve um presente, isso envolve um comércio, né? Pega aí os dias de comércio, né? Os melhores dias, o que são? Páscoa, Natal, Ano Novo, coisas do tipo, né? Como o mundo distorceu. Mas nós, todos aqui que tem essa aliança com Deus, tem que lembrar isso às nossas crianças. Nós temos que contar às pessoas da onde veio esse verdadeiro arco-íris, o que ele representa, né? Quando eu enviar nuvens, verso 14, quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. Verso 15, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Olha que promessa. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a terra. Verso 16. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna. Olha aqui, eterna. Vale hoje. Vale naquele tempo, vale hoje para nós. Eterna. Entre Deus e todos os seres vivos da terra. Verso 17. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Olha que coisa linda, né? Deus cria um arco-íris, né? Que é, como ele diz aqui, no momento de nuvem, no momento de chuva, com o sol em cima, né? Transformando aquelas 7 cores e atravessando a terra, para que nós possamos nos lembrar de uma das alianças que Deus fez, não só com Noé e com a sua família, mas aqui diz, para todos os seres vivos na terra. Se você está vivo, recebe essa aliança em nome de Jesus. Se nós formos um pouquinho mais para frente, eu não vou falar, eu falei que não ia falar de todas as alianças, então vamos ficar aqui até amanhã, né? Deus faz uma outra aliança, no verso 15. Gênesis 15, 18. Gênesis 15, 18 diz assim: então o Senhor fez uma aliança com Abrão, nesse momento é Abrão, né? Naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. 19. A terra hoje ocupada, lhe deu a terra, mas ela já estava ocupada, pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, verso 20, hesitas, fariseus, refaíns, 21, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Deus deu essa terra a Abraão, promessa, né? Quando Deus promete dar alguma coisa para você, Ele cumpre. Quando Deus promete fazer alguma coisa, Ele cumpre.
Só que o problema nosso é que às vezes a gente cobra de Deus algumas coisas que nós não estamos prontos para receber. Né? Eu brincava na minha época, eu não vou falar quando foi, né? Não vou me entregar, mas na minha época tinha o avião do Faustão na televisão. Você já imaginou você ganhar um avião? Eu pensava, se eu ganhar um avião, eu vou pôr onde? Onde eu vou guardar o avião? Né? Vai custar mais caro para mim guardar o avião do que usá-lo, né? O Manuel já queria uma Ferrari, era mais fácil de guardar, né? Mas também a Porsche, desculpa. Mas também ia ter problema, né? Entendeu? São coisas assim incríveis, né? Porque às vezes Deus tem essa promessa, Ele tem essa aliança conosco, né? E a Bíblia fala que Ele está com a mão estendida, Ele quer nos dar, mas existe um tempo certo, existe um momento certo para que a gente possa receber. Por quê? Porque se a gente tiver o entendimento daquilo que nós estamos recebendo, né, nós vamos saber o que fazer. Vocês veem aí televisão, a gente que gosta de esportes, né? Vê futebol, vê os jogadores de futebol, né? Os caras ficam milionários da noite para o dia, recebem uma oferta de um clube estrangeiro aos 16 anos para ir morar lá fora, ganhar em euro, né? 6 vezes o valor do nosso real. Isso vira a cabeça da pessoa não tem estrutura, né? Porque ela recebeu o quê? Ela recebeu uma coisa dentro daquele momento que ela não tinha maturidade. Por que muitas das vezes os pais desses jogadores são os verdadeiras pessoas que cuidam, vamos chamar assim, né, desses bens? Porque senão, uma criança de 16 anos, imagina ganhando R$1 milhão por mês, como é que faz? Né? Sem nenhum conhecimento, sem nenhum entendimento, sem nenhuma vivência da vida. É por isso que muitas vezes Deus não nos dá aquilo que a gente quer na hora que a gente quer, porque Deus quer nos preparar. Né? A gente não fala aqui que Deus é pai, a gente não chama Ele de Abba Pai, de paizinho, né? Pai também tem correção. Entendeu? Nós temos que ser corrigidos. Deus tem que nos entender e nos mostrar quando pode e quando não pode. Faz parte do trato, faz parte da aliança dele. E se nós formos um pouquinho mais para frente, Marcos, no 17, aí mesmo, no mesmo livro, no Gênesis capítulo 17, no verso 1. Isso. Quando Abrão estava com 99 anos, eu estou com 60, falta 39. O Senhor lhes apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Presta atenção nessa frase. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Meu Deus. Né? A gente sabe o que Deus fez com Abraão. Né? A gente conhece a história. Mas olha o que Deus falou para ele no primeiro verso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Deus quer nos abençoar todos os dias, eu garanto isso. Mas nós temos que ter uma vida íntegra. Nós temos que ser, a gente fala aqui, né? Eu não sou santo. Não, você é santo. Nós somos santos. Nós não somos perfeitos. Né? Mas tem uma frase que diz ali, né? Que está lá no cantinho lá. Manu, lê para mim que você consegue ler melhor aí. A vitória começa com o nome... Estou enxergando bem, hein? A vitória começa com o nome de Jesus em seus lábios, mas será consumada até que a natureza de Jesus esteja no seu coração. Né? Isso não é bíblico, tá? Se alguém que disse lá, eu não consigo ler o nome lá. Do livro, tá vendo? Né? Mas olha que palavra linda, né? Nós temos que ter esse Deus em nossos corações. Verso 2: farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. O pastor estava falando outro dia sobre descendência, né? Por quanto nós passamos. Se você for lá no topo da árvore genealógica onde nós chegamos, né?
Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que soprou em você e você veio para a terra e você nasceu de alguém. Não é? Verso 3. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse, ou seja, quando Deus prometeu ou queria que ele fosse íntegro, ele entendeu e ele se prostrou, né? A Bíblia não fala que tem os anjos lá falando santo, santo, santo é o Senhor, Kadosh, Kadosh, né? E a mesma coisa, ele entendeu que ele estava recebendo uma promessa e ele se prostrou com o rosto no chão. E Deus disse, verso 4, esta é a minha aliança com você, farei de você o pai de numerosas nações. Nós cantamos aqui, né? Fernandinho, né? Por isso que o Fernando está aqui, porque cantou o Fernandinho, né? O pastor falou que não sabia cantar, mas canta bem, hein? Louvou muito bem. Está afiado, né? Pai de multidões, né? Deus tem a capacidade de correr as nações, Deus tem a capacidade de correr as nossas gerações. Ele tem essa capacidade. Verso 5. Além disso, mudarei seu nome. Você não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Né? Que coisa linda. 6. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Né? Nossos descendentes poderão formar muitas nações, né? E termos, hoje ainda existem reis, né? Não diria reis, mas pessoas de influência dentro do mundo. 7. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes. Nós somos descendentes de Abraão também? Então nós recebemos isso. Receba essa aliança para você também. De geração em geração. Deus não fala que o pecado ele consulta, ele vai até a 4ª geração. Mas daquele que o segue, aquele que é íntegro, como ele disse aqui no início, ele vai a 1000 gerações. Né? Olha a responsabilidade que eu tenho. Eu tenho uma filha, eu tenho um neto. Eu tenho 2 gerações para trás de mim, depois de mim. Né? Esta é a aliança sem fim. Esta é a aliança sem fim. Você já pegou uma aliança? Tem uma aliança, dona Vânia? Tem começo? Tem fim? Não tem começo, não tem fim. Ela é perfeita. Essa aliança que Deus quer fazer conosco, uma aliança sem fim. Está aqui na palavra, eu não estou inventando, está aqui na palavra. Ó. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Nós temos que ser íntegros, porque se nós formos íntegros, Ele será nosso Deus e Deus dos nossos descendentes. Olha que coisa linda. Olha que promessa para nós. Verso 8. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Olha o sinal da aliança, verso 9. Então Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Olha o segredo. Nós queremos aliança com Deus. Nós queremos Deus do nosso lado. Nós queremos estar debaixo da mão estendida de Deus. Quem não quer? Até aqueles que não o conhecem querem, né? Mas nós temos que obedecer os termos da aliança. Nós temos que ser íntegros. Nós temos que estar longe daquilo que é errado. Verso 10. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deverá ser circuncidado.
Verso 11. Cortem a carne do prepúcio como sinal de aliança entre mim e vocês. Vocês já pararam para pensar? A gente fala aqui muitas vezes, né, que não é o natural que trabalha no sobrenatural. É o inverso, né? É o sobrenatural que trabalha no natural. Mas quando o sobrenatural trabalha no natural, Deus às vezes faz coisas incríveis, como esse caso. Ele queria que o prepúcio dos meninos fossem cortados para que desse uma aliança com ele, né? Como se tirasse um pedaço da carne dessas crianças. Isso acontecia no 8º dia, se eu não me engano, de nascimento, né? Para que houvesse essa marca da aliança. Talvez Deus não exija para nós hoje que os nossos filhos sejam circuncisados, né? Circuncidados, é isso? Circuncidados, não circuncisados, circuncidados, né? Mas Ele nos exige que nós permanecemos na justiça, que a gente permaneça na lei, que a gente permaneça na aliança que Ele quer nos dar. Assim as gerações cresceram debaixo de inúmeras alianças que Deus fez com a humanidade. E aí nós chegamos onde? Chegamos a Jesus. Aí Jesus vem à terra. Aí eu vou lá na 2 Coríntios, Marco, por favor. Segunda Coríntios, verso 3. Vamos ler o primeiro. 1 Coríntios 3, 1. Olha que profundo isso. A gente tem que parar e pensar um pouquinho nesse pedaço, tá? Foi difícil de eu entender, só consegui entender pelo Espírito. Verso 3:1 diz assim: será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes carta de recomendação? Verso 2: vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Verso 3: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho no seu meio. Escrita não com pena de tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. O que ele estava comparando aqui? Ele estava comparando antigamente, né, nos mandamentos que foram escritos em pedra, né? E ele está perguntando aqui: será que você precisa de uma carta de recomendação para ser cristão? Pastor, vamos assinar uma carta de recomendação para nós? Agora, quando a gente quer cristão, o pastor tem que assinar uma carta de recomendação para dizer: ó, recomendo o Léo, a Thalita, né, a Márcia, a Dona Vânia, o Fernando, recomendo eles a serem cristãos. Não, né? Esse reconhecimento tem que estar aqui, ó. Tem que estar escrito com pena de tinta, não com pena de tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Que igreja nós vivemos? Ruach HaKodesh, hein? O sopro divino de Deus, né? Então Deus quer nos reconhecer pelo sopro divino, quer nos reconhecer pelo nosso coração. Verso 4 diz assim, ó: estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Ele está certo disso pela confiança de Deus em meio de Cristo. Verso 5: não que os consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Nós temos que entender isso, né? Nós não somos capazes. Nós somos capazes em Cristo Jesus, né? Nós somos vasos de honra para a glória dele. Verso 6: ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança,
não da lei escrita, não daquela lá que estava na tábua de Moisés, mas do Espírito. Olha, presta atenção. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança e não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte. Meu Deus! Mas o Espírito dá vida. Aqui também, né? Fala a mesma coisa. Pedra revestiu a glória. Aqui está melhor. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito termina em vida. Nós temos que entender que nós não somos capazes de fazer nada sozinho, né? Nós não somos capazes de fazer nada sozinho. Nós somos capazes de sermos vasos de honra de Cristo Jesus para que a gente possa pregar o Evangelho e possa seguir, né? Verso 7. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, que é o que eu estava explicando, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória. Ele vai explicar aqui o porquê isso. Que os israelitas não conseguiram olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já tivesse se desvanecendo. Quando Moisés desceu do monte, né, ele tinha passado tantos dias com Deus, que o rosto dele brilhava, né? E como ele está dizendo aqui, já devia ter diminuído, né? Imagine quando ele estava lá no monte. Então, para ele não assustar as pessoas, ele colocou um véu, que era para as pessoas não verem aquele brilho que ele tinha. É isso que ele está explicando aqui. No verso 8, acaso não devíamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Deus está dizendo para nós, né, como Jesus disse para nós, que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Porque hoje nós fazemos uma obra pelo Espírito. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, né, se você não cumprisse aquilo, lhe trazia condenação, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Gente, nós temos que ser justificados diante de Deus, né? Deus tem que nos aprovar. Deus tem que nos enxergar e ver que nós temos um coração puro, né? Que a gente consegue ter essa renovação através do nosso entendimento. Eu falo aqui muito e eu repito, né? A gente é capaz de desfrutar daquilo que você entende. Quando você lê alguma coisa, ou quando você passa uma passagem que nem essa na Bíblia e o Espírito Santo te dá um entendimento, que é o que eu estou tentando passar aqui para vocês, esse entendimento, né? A gente começa a desfrutar disso. Então aquilo que a gente faz passa a ser natural, não é forçado, né? Tem gente que acha que se você colocar um terno, uma gravata e pôr uma Bíblia debaixo do braço, você é santo, né? Entendeu? Tem gente que não consegue andar com a Bíblia, acha, os jovens acham ótimo, né? Coloca o celular no bolso, né? Entendeu? É complicado isso, né? Mas é verdade. Verso 10. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em compensação com a glória magnífica de agora. Verso 11. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma das promessas aqui não foi que ele seguiria por gerações? Que ele estaria conosco para sempre? Verso 12. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Verso 13. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Sabe o que acontece muitas vezes? Né? Muitas vezes a gente quer cobrir essa glória, né? E como aqui está dizendo, essa glória é muito mais poderosa hoje do que ela era na época de Moisés, né? A glória hoje de Deus transcende luz no rosto. A glória hoje de Deus, ela cura. A glória de Deus hoje salva.
A glória de Deus hoje é refrigério para os nossos corações. A glória de Deus hoje é esperança. A glória de Deus hoje é certeza para a nossa vida. Se você tiver que esperar alguma coisa na sua vida, espere de Deus. Não espere de nenhum homem. Eu sou falho. Não esperem de mim, esperem de Deus. Né? Eu só conheço um na Bíblia que falava se espelha em mim, era Paulo, né? Que tinha coragem, né? Que homem devia ser, né? Devia ser realmente a face de Jesus na terra, que é o que Deus quer para nós. Vou tentar terminar, tá? Verso 14. Mas a mente do povo estava endurecida. Será que isso é daquele tempo ou é de hoje? Presta atenção. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. Meu Deus! E esse véu só pode ser removido por Cristo. Nós estamos fazendo casa de paz. Nós estamos falando do Evangelho. Por que a gente fala, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo? Porque só Jesus que pode cortar esse véu. Né? As pessoas aí fora hoje estão cegas. Acho que não é um véu, deve ser uma cortina. Né? Que não dá nem para enxergar do outro lado. Estão andando completamente às cegas. Você já fez uma brincadeira? Na escola a gente fazia uma brincadeira, talvez as meninas tenham feito, né? De você vendar uma pessoa e a outra dá direção, né? Vira para a esquerda, vira para a direita, só que você não enxerga nada. Não é? Então, se você tiver um bom amigo, ele vai te mandar ir para o caminho certo, né? Mas se você não tiver um bom amigo, ele vai te mandar buraco, né? E é assim que funciona. Verso 15. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Ou seja, não há entendimento, né? Você pode, às vezes, conhecer a Bíblia de capa a capa, que nem o pastor fala, né? Você pode ter lido a Bíblia 2 ou 3 vezes. Mas se você não leu com entendimento, você não leu a Bíblia, você leu um livro. Muito bonito. Mas você leu um livro e não aprendeu nada. Porque a Bíblia é algo vivo. A Bíblia é algo para ser vivido. Não é algo para ser escrito. Né? Graças a Deus, tem tudo na Bíblia. Se você precisar falar sobre qualquer coisa, você acha na Bíblia. A Bíblia realmente é um livro muito completo, mas precisa ser vivido. Como aqui diz, pelo Espírito. Verso 16. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Olha que coisa, que graça, gente. Para pensar no dia que vocês se renderam a Jesus. Eu nunca esqueço do meu. Como nunca esqueço do Souza. Né? E é realmente isso. Né? O meu pastor que me batizou, ele falou, e eu falo aqui para vocês, que ele falou, Fernando, isso não é o fim, isso é o começo. A única coisa que Deus fez foi abrir, cortar o véu e falar, tira o véu da sua frente, começa a me enxergar, começa a viver. Né? E nós estamos caminhando desde essa época, né? Passamos por tudo e graças a Deus estamos aqui nessa igreja, debaixo da unção. Né? Acreditem ou não, mas eu e Rosângela oramos todos os dias pelo nosso pastor, pela nossa pastora. Nós oramos todos os dias pelo nosso apóstolo, pela pastora Ana Regina, por todos os pastores da igreja e por todos vocês. A gente lembra de cada um na nossa oração. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente interceda por cada um de nós, por cada um de vocês, como eu tenho certeza que vocês também o fazem, muitas vezes, né? E é assim que Deus quer. Deus quer que haja essa união. Resumindo, Jesus veio à terra para cortar esse véu. E ele fala isso lá na cruz, né? Que o véu foi rasgado. E engraçado que a palavra fala, quando eu falo engraçado eu quero dizer divino, né?
que a palavra fala que ele foi rasgado de cima para baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima, né? Foi o próprio Deus que rasgou o véu e nos permitiu acesso direto a Ele através de Cristo Jesus. Para pensar quando você ora por alguém ou por alguma coisa, ou você pede, ou você intercede, ou você agradece, e você coloca na sua oração o sangue inocente de Jesus. Meu Deus, é muito forte. É muito forte. Lá naquela época do Egito, né? Deus deu ordem que matasse o cabrito e colocasse o sangue nos portais, porque o espírito da morte ia passar, né? E se você parar para olhar, Gênesis me encanta, né? Eu leio muito Gênesis porque é como se eu aprendesse de onde eu vim. É como se eu aprendesse para onde eu vou. É como se eu aprendesse o caminho que Deus queria nos mostrar lá desde o início, né? Mas aí Jesus vem e quebra esse véu, né? Eu não preciso mais fazer sacrifício, eu não preciso mais matar uma pombinha ou um touro, depende do tamanho do seu pecado, né? Entendeu? Eu tenho outras formas de sacrifício. Eu posso ofertar à igreja, né? Eu posso fazer algo físico hoje para a graça de Deus, né? E principalmente dar o nosso coração, que é o que Deus quer a nossa vida. Então eu queria finalizar só dizendo para vocês o seguinte, que o verso 17 diz assim: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Olha que coisa incrível. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres. Portanto, eu gostei dessa parte. Todos nós, todos aqui, os que estão aí na telinha também, dos quais o véu foi removido. Se você teve o véu removido, se você entendeu quem é Jesus na sua vida, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Aleluia. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, qual é a nossa aliança? A nossa aliança é Jesus. É o Espírito de Deus que nos dá a liberdade. E como diz aqui a palavra, nós somos transformados em glória, de glória em glória, até o verdadeiro amanhecer. Até o dia que Deus te chamar. Eu conheço gente que morre de medo de morrer. Morre de medo de morrer. Já morreu, né? De medo de morrer, né? Isso não importa para nós. Porque se nós vivermos a realidade do que nós lemos aqui, se nós vivermos a realidade do Espírito Santo de Deus aqui em nossa vida, entendeu? Não importa a morte. O que importa é que você está vivo hoje e que você pode fazer o seu melhor hoje. Nós falávamos uma coisa aqui que faz muito tempo que a gente não fala, eu vou repetir, flashback hoje, né? Que diz assim, ó: faça o melhor que você pode com o recurso que você tem hoje, até que você tenha mais recursos para fazer algo maior ainda. Nós temos os recursos, talvez aí para 30 ou 40 cadeiras vazias. Nós temos esse recurso hoje, né? Quando Deus trouxer essas 30, 40 pessoas, quando Deus trouxer o recurso dessas 30, 40 pessoas, nós vamos ter recurso para fazer algo melhor ainda. Entendam isso, que nós temos um Deus de aliança, que não tem começo, que não tem fim, que Ele quer que a gente
mantenha essa aliança. Que Ele quer que a gente esteja debaixo da mão dEle. Que Ele quer que a gente seja próspero. Não é próspero em dinheiro, é próspero no conhecimento dEle. É próspero para que Ele possa se refletir em nós. O pastor estava falando aqui domingo uma coisa... Nossa, foi difícil de eu dormir domingo, viu? Ele estava falando justamente sobre isso, né? Acho que foi domingo, não sei mais, acho que foi. A palavra é tão engraçada que às vezes a gente... Parece que foi ontem, né? E isso ficou na minha mente, né? Que nós temos que nos entender. A gente tem que saber o que nós queremos, quem nós somos. O que nós queremos fazer. Né? Nós temos que realmente nos posicionar. A pastora Geise fala muito isso aqui, né? Que nós temos que saber quem é que nós queremos ser no reino de Deus. Né? E a Bíblia fala que só tem 2 caminhos. Se você for morno, você vai ser vomitado. Né? Infelizmente, acredite ou não, tem gente que não quer ser salva. Para ser salvo eu tenho que parar isso? Não, isso não posso. Isso eu gosto demais. Isso é minha vida. Né? Então nós temos que ter esse entendimento de que Deus, Ele é capaz, o Espírito de Deus, que é a liberdade para essas pessoas, é capaz de cortar esse véu e fazer com que eles possam enxergar como nós enxergamos a Deus nos dias de hoje. E aqueles que não fizeram o Souza, vão fazer. E aqueles que puderem ir Uberaba no 19, 20 e 21, vão. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, porque os tempos são difíceis. Quem que falou aqui outro dia, né? O Bruno que falou outro dia aqui, eu comecei a rir, não parei mais, né? Ele falou que a gente veio aqui e fala algumas coisas, e parece que a nossa vida é uma maravilha, né? Nossa vida não é uma maravilha, porque Deus falou que nós teríamos aflições nesse mundo, não é? E Deus não mente, né? Mas não quer dizer que nós estamos errados. Não quer dizer que nós não estamos buscando. Sabe por quê? Porque a igreja é local para que a gente se renove. É local para que a gente possa curar os nossos problemas. O Bruno fala da salinha lá, né? Mas a salinha é santa, né? Eu aprendi há muito tempo atrás, não vou poder falar aqui porque é uma palavra meio ruim, mas tinha um chefe que ele falava que nem sempre quem lhe dá um pontapé, né, é seu inimigo. Às vezes ele é seu amigo. Ele quer que você endireite. Ele quer que você faça a coisa certa. A diferença do nosso Deus é que ele bate a porta, né? Ele não vem chutando a porta. Se você abrir a porta, aí ele desmancha tudo. Como é que é aquela música, né? Essa casa é sua casa, né? Faça como você quiser, né? E é assim com essa igreja, né? O pastor fala e é verdade. Eu vivo isso junto com ele, né? No dia a dia da igreja, nas finanças da igreja, né? Entendeu? Ele abriu e o dia que ele quiser, ele vai fechar. Mas enquanto ele quiser, ele vai nos dar recurso. E esse recurso vem, gente. Esse recurso vem. Amém? Glória a Deus, hoje é dia de oração e eu falei demais. Amém? Só 2 coisas para a gente entender, né? Que o Fernando comentou que foram 3 meses que o Noé ficou dentro da arca, mas na verdade não foi 3 meses não. Na verdade foi 1 ano. Ele ficou 1 semana até a arca se fechar. Depois que a arca se fechou, eles ficaram 40 dias e 40 noites chovendo. E depois que parou de chover, eles esperaram mais 1 mês e pouco para a água baixar e acalmar, né, acalmar a arca. E aí depois esperaram mais 1 mês e pouco para a pombinha chegar e trazer o galinho seco, dizendo que tinha árvore. Né? Então, se você for fazer a conta, vai dar 1 ano e alguns dias de espera. Imagina, você ficar 1 ano, mas imagina como que era o interior da arca. Hã? Todos os animais da face da terra fazendo cocô, xixi, dentro da arca.
Imagina que cheirinho bom, agradável. Mas ainda assim era um lugar que estava todo mundo a salvo. Igreja é assim. Às vezes fede. Mas você está salvo. Vai para o mundo, para você ver o que vai acontecer. E a segunda coisa é que, né, às vezes a gente não mensura, né, aquilo que Jesus fez por nós. Antes, no tabernáculo, você tinha que chegar na entrada, no átrio, e trazer um animal do tamanho do seu pecado. A pombinha era um pecadinho, e aí o céu é o limite. O céu é o limite para o seu outro pecado, se você tinha um pecado grande. Mas era morto ali no átrio, no início, né? Quando Deus resolve enviar sua graça, que era Jesus, a palavra de Deus diz que Ele nos deu uma nova aliança. Uma nova aliança vos dou, baseado no meu sangue, Jesus está dizendo. Então, através do sangue de Jesus, agora eu não precisava mais fazer pacto matando o animal. Porque agora os meus pecados foram lançados sobre Jesus. Né? Pelas suas pisaduras, nós somos sarados, diz a palavra. Então, o que Jesus fez? Nos livrar do pecado que nos afastava de Deus. Essa é a nova aliança do Senhor. Eu estava pensando ali, né? E quando a gente tenta entender, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus resolveu entregar o seu filho para alguém que não ia dar valor? Você para pensar nisso? Né? Muitas vezes a gente não dá valor àquilo que o Senhor fez por nós. Ele entregou a sua própria vida por você. E se Ele quer que nós nos tornemos parecidos com Jesus, Ele quer que no mínimo, nós entreguemos a nossa vida para Ele. É o mínimo, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre Paulo, né? Engraçado isso, né? E aí, como é que pode, né, haver uma mudança dessa forma? Num dia, Paulo está segurando os casacos das pessoas para poderem apedrejar Estevão. Um dia, Paulo estava saindo para matar crente. E em outro dia, Paulo estava rendido na presença do Senhor. Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? Ele quer nos render na presença dele. Né? O que é preciso para que a gente se renda de verdade ao Senhor? Porque muitas vezes a gente pede ao Senhor: Senhor, me usa com graça, com poder. Senhor, me dá o dom disso, o dom daquilo. Senhor, me faz ser uma pessoa usada na tua presença. Como é que ele vai fazer isso? Primeiro ele vai te abater. Primeiro ele vai te jogar por terra. Primeiro ele vai te fazer ficar cego por 3 dias. Primeiro ele vai aniquilar o nosso eu para que ele possa viver. Tem acontecido isso com você? O seu eu tem morrido todo dia? Irmão, isso tem martelado a minha cabeça. E toda vez que eu constato que o meu eu ainda não morreu, eu fico
Fico perguntando ao Senhor, Senhor, onde que eu estou errando? Aonde que eu estou errando, Senhor? Aonde que eu estou errando? Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Eu preciso falar como Ele falou. Eu preciso andar como Ele andou. Eu preciso tocar nas pessoas, né? Tocarei em muitas gerações. Por que a gente não está tocando em muitas gerações ainda? Eu estou conversando com um pastor chamado Tom Sampaio. Que figura. Esse cara, onde ele vai, alguém é curado. É impressionante. E eu falei assim, Senhor, quero ser assim. Não ser igual o Tom Sampaio, mas ser igual a Jesus. Porque onde ele passava, aquele lugar não ficava a mesma coisa mais. As pessoas que tinham contato com Jesus, elas não se sentiam a mesma pessoa mais. Não estou dizendo que você não vai ter problema, irmão. Nós vamos ter problemas. Mas esses problemas não podem mais abalar a nossa intimidade com Deus. Não podem mais. Se isso está abalando a sua intimidade com Deus, se aquela alegria que você chegou, né, quando teve o primeiro amor, quando encontrou com Jesus, está sendo abalada, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda. Porque Ele foi na cruz por causa disso também. Ele não quer ver você triste, Ele não quer ver você abatido, porque não interessa para Ele que você fique assim. O que Ele quer é que você se levante e entenda que você tem alguém do seu lado que pode sobrepujar todo e qualquer problema. Pedro, olha para mim. Quando ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Olha para Jesus, ó. Não desvia nem para um lado nem para o outro, não. Não olha para as coisas que estão acontecendo, não. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Fica olhando só para Ele. As coisas desse mundo vão fazer de tudo para você desviar o seu olhar de Jesus. Para você cair. Para você afundar. Mas em nome de Jesus nós não vamos afundar. Nós vamos andar sobre as águas. Apesar de tudo que possa estar acontecendo, apesar de todas as adversidades, da tempestade, do vento, das águas, nós vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele está aqui nessa noite mais uma vez. Está falando para você, olha para mim. Né? Fernando citou que Paulo falava, olha para mim, seja meu imitador. Mas Paulo morreu. Paulo não ressuscitou. Mas existe um que mandava você olhar para ele, e está mandando você olhar para ele, e que está vivo. Esse ressuscitou, e esse chama-se Yeshua HaMashiach. Está aqui nessa noite, aqui nesse lugar. Ele está dizendo para você, olha para mim. Não existe nada impossível que Deus não possa resolver. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para o Senhor. Então se levanta aí, meu irmão, minha irmã. Se levanta mesmo, pode se levantar. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor e entenda que o Senhor está ouvindo a sua oração. Ele não está inerte, Ele não está com os ouvidos tampados para a sua oração, mas Ele está ouvindo a sua oração nessa noite e está falando com você, olha para mim, não olha para ninguém mais. Coloca a sua atenção no Senhor nessa hora, volte-se para o Senhor, coloca a sua mente nele agora em nome de Jesus. Pai, eu quero chegar na Tua presença mais uma vez com ousadia, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, me diz que através do Teu sangue, Senhor, aquele véu foi rasgado de alto a baixo, Senhor. E aquele véu, Senhor, que foi rasgado de alto a baixo, não foi porque eu rasguei, não foi porque nenhum homem rasgou, mas foi pela Tua vontade, Senhor, que ele foi rasgado daí de cima até aqui, Senhor.
Tu abriu, Senhor Deus amado, uma possibilidade que nós não tínhamos. Tu abriu, Senhor, um caminho que nós não tínhamos como percorrer. Mas através do Teu Filho Jesus, que agora está no nosso meio, Senhor, Tu nos deu a possibilidade, Senhor, de sermos perdoados dos nossos pecados, Senhor. Quem de nós poderia fazer isso, Senhor? Nós não tínhamos condições de fazermos isso. E o diabo muitas vezes coloca isso na nossa mente, Senhor, para que nós venhamos a esquecer que existe alguém que perdoa pecados, e esse alguém é Jesus Cristo, o Messias. Senhor Jesus, nós invocamos a Tua presença nessa hora em nome de Jesus. Nós invocamos, Senhor, a Tua presença na nossa mente agora, Senhor. Nós invocamos agora a Tua presença na nossa alma, Senhor. Nós invocamos a Tua presença agora no nosso corpo, Pai. Nós invocamos a Tua presença no nosso espírito, para que, Senhor, Tu venha vasculhar todo o nosso ser, Senhor. Senhor, olha, canto por canto, Senhor, gaveta por gaveta, Pai. E, Senhor, vê se existe alguma coisa escondida dentro de nós, Senhor. E é por certo que Tu vai achar, Senhor, alguma coisa, Senhor. Mas nessa hora nós Te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se fizemos algo que não Te agradou, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se nós falamos algo que não tenha Te agradado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se algum pensamento brotou na nossa mente e nós demos vazão a ele, Senhor, para que ele descesse para o nosso coração, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se nós deixamos, Senhor, de Te adorar como deveríamos adorar, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos que Tu venha olhar para nós com um olhar de misericórdia. Senhor, olha para nós e retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Senhor, passa agora do sangue do Teu Filho Jesus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Desde a pele até o interior dos ossos, e vem, Senhor, nos perdoa, nos lava, Senhor, com o sangue do Teu Filho Jesus e nos torna mais alvos do que a neve, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas ações. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas omissões. Perdoa-nos, Senhor, se nós sabemos o que fazer e não fazemos, Senhor. Deus nos ajuda, Senhor, a sermos como Jesus aqui nessa terra, Senhor. Renova, Senhor Deus amado, a Tua presença dentro de nós, Espírito Santo. Espírito Santo, que Tu venha, Senhor, morar no nosso coração. Que Tu dê ordem aos Teus anjos de grandeza maior para estarem vasculhando todo o nosso ser agora. E ver se ainda existe em nós algum caminho mau, Senhor. E vem com a unção de varredura de fogo, Senhor, queimando tudo que não é do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos torna limpos, Senhor, para que Tu possa habitar de verdade em nós, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti nessa hora, Senhor, que Tu venha, Senhor, abençoar a cada um que está aqui nessa noite, Senhor. A cada um que se colocou e se dispôs, Senhor, para estar aqui. Senhor, que isso seja lhes imputado por fé, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, Tu também tenha misericórdia daqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que Tu venha falar com cada um deles, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua igreja neste lugar e Te pedimos, Espírito Santo, tenha misericórdia, Senhor, dessa igreja, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Olha para cada um de nós, Senhor. Olha para a tua igreja. Senhor, arranca, Senhor, de nós tudo que não provém do teu Santo Espírito. E acrescenta em nós aquilo que precisa ser acrescentado, Senhor, para que nós possamos ser considerados como Jesus aqui na terra, Senhor. Nos faz entender, Senhor, a aliança de sangue que Jesus tem conosco, Senhor. Nos faz entender, Senhor, que nós precisamos de Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Espírito Santo, vem e convence o homem, a cada um de nós, dos nossos pecados. E nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor. Nos coloca de pé, Senhor, a cada dia. Senhor, nos faz entender, Senhor, que a graça do Teu Santo Espírito não é de graça, Senhor. Ô Espírito Santo, por favor, Senhor. Restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Olha para esse vaso, Senhor, que somos nós, e vê se existe alguma rachadura, Senhor. Senhor, não nos deixa mascarar, Senhor, aquilo que é santo, Senhor. Não nos deixa profanar aquilo que é do Teu Espírito Santo, Senhor. Mas em nome de Jesus, se tivermos alguma rachadura, Senhor, nos quebra, Senhor. Mas não nos deixa quebrados, Senhor. Nos faz de novo, Senhor. Nos faz como um vaso novo, Senhor, na Tua presença, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite que essa igreja seja cheia de vasos, Senhor, de honra, para que possam ser cheios do Teu Santo Espírito, Senhor, de tal forma que nós não venhamos mais deixar escapar o Teu Santo Espírito, mas que venhamos a transbordar da Tua presença, Senhor. Que dentro de nós, Senhor, possam correr rios de águas vivas, Senhor. Senhor, que atinjam não só a nossa casa, mas também os nossos vizinhos, os nossos irmãos, Senhor, que eles possam olhar para nós e ver realmente a Tua imagem, Jesus. Não deixa mais, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, ou aqueles com os quais nós nos relacionamos, não deixa mais, Senhor, que eles olhem para nós e não Te vejam, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, por misericórdia, muda o que for necessário, Senhor. Muda, Senhor, o que for necessário, Pai. Para que essas pessoas, ao olharem para nós, elas possam Te ver, Senhor. E mesmo que elas não entendam, elas possam querer, Senhor, aquilo que Tu tem feito na nossa vida, Senhor. Que através do nosso testemunho, Senhor, nós possamos alcançar multidões, Senhor. Senhor, tira esse pensamento mundano da nossa vida, Senhor. Onde o mundo, Senhor, parece que enlouqueceu, Senhor. Onde o mundo parece que entendeu que evangelizar, Senhor, é através das redes sociais, Senhor. Não deixe isso tomar o nosso coração, não, Senhor. Mas, Senhor, tira toda a nossa preguiça, Senhor. Tira toda a nossa falta de fé, Senhor. Tira todo o nosso cansaço, Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, coloca em nós o desejo, Senhor, de alcançar almas, Senhor, custe o que custar, Senhor. Senhor, nos faz nos importarmos, Senhor, com as pessoas ao nosso redor, Deus. Senhor, coloca em nossos lábios uma oração por eles, Senhor. Coloca, Senhor, um desejo, Senhor, de vê-los salvos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, a vaidade tomar o nosso coração, Senhor. Não deixa o orgulho, Senhor, tomar o Teu lugar do nosso coração, Pai. Mas em nome de Jesus, traz a humildade, Senhor, da pomba. A humildade de Jesus.
Senhor, tira o que for necessário, Deus. Tudo que estiver impedindo, Senhor, que sejamos a Tua presença neste lugar, que sejamos, Senhor, a semelhança de Jesus neste lugar e do lado de fora. Tira, Senhor, isso de nós, Senhor, tudo que estiver impedindo isso. Espírito Santo, nós clamamos o Teu agir nas nossas vidas, Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, a Tua presença, Senhor, na nossa vida, Pai. Transforma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em algo melhor, Deus. Que não seja só um choro, mas seja uma mudança, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, essa igreja com esse nome, realmente, Senhor, possamos estar sendo movidos pelo vento do Teu Santo Espírito, Senhor. O Arracodesh, nós invocamos a Tua presença. Nós invocamos, Senhor, o Teu vento sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muda, Senhor, a nossa história, Senhor. Muda a história dessa igreja, muda a história das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, cura a nossa alma, Senhor. Cura o nosso corpo, Deus. Age, Senhor, se comunicando com o nosso espírito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tira toda a vergonha. Senhor, tira todo o cansaço, tudo que não provém de Ti. Tira, Senhor. E nos faz, Senhor, nos importarmos com as almas, Senhor, que estão morrendo lá fora. Deus, tem misericórdia, Deus. Muda, Senhor, o que tiver de errado. Muda, Deus. Senhor, tantas promessas, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor. Concretiza essas promessas, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Enche esse lugar, Deus, com almas que precisam ser salvas, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelos aqueles que são alvos da casa de paz, Deus. Clamamos, Senhor, pela Thalita, Senhor. Clamamos pelo Fábio, pelos seus filhos, Senhor. Clamamos, Senhor, Deus amado, pela dona Rosângela, pelo seu Alfredo, Senhor. Alcança, Senhor, essas vidas, Senhor. Tira das mãos do diabo, Deus. O homem não pode fazer isso, mas Tu podes, Senhor. Te pedimos pela dona Lourdes, Senhor, pelo seu Nelson, Senhor. Senhor, alcança essas vidas, Deus. Nós não podemos fazer isso, mas Tu podes. O Teu poder é infinito, Senhor. Nós reconhecemos o Teu poder e sabemos que Tu pode transformar qualquer pessoa, Senhor Deus amado. Então, quebra as cadeias, Senhor. Tira as garras de Satanás, Deus. Liberta, Senhor. Tira os muros das mentes, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor. Eu sei que somos pequenos, eu sei que somos fracos, mas nós temos um Deus que é enorme, Senhor. Tu pode entrar em lugares que ninguém pode entrar, Senhor. Tu pode fazer milagres que ninguém pode fazer. Não deixa a nossa pequena fé, Senhor Deus amado, impedir que o milagre aconteça nessas vidas, Senhor. Senhor, entra nesses lugares, vai lá na casa deles, Senhor. Vai lá onde eles estiverem, Senhor. Aonde Satanás os está aprisionando, Senhor. E tira, Senhor, as patas do diabo de cima deles, Deus. Nós clamamos por essas vidas, Senhor. Livra essas vidas da morte, Senhor. Livra, Senhor. Senhor, tem misericórdia, não é por nós, Senhor, mas é por eles. Eles precisam de Ti, Jesus.
Eles precisam ser alcançados, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, e quantos outros ainda precisam de Ti, Deus? Quantos outros ainda precisam ser alcançados, Senhor, e nós não estamos fazendo nada, Senhor? Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor, porque não nos importamos, Senhor. Senhor, eu clamo agora pela vida da Vanina, Senhor. Do Alexandre, da dona Nair, da Sofia. Senhor, vai lá naquela casa, Deus. Quebra, Senhor, as armadilhas do diabo, Deus, em nome de Jesus. Liberta essa família, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai lá na casa do Gilmar também, Deus. Alcança a vida dele, Senhor. Alcança a vida da Rose, Senhor, do Felipe, do Caio, Senhor. Em nome de Jesus, salve essa família, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tira as amarras do diabo, Senhor. Tira os impedimentos, Deus. Quebra os muros, Senhor. Traz, Senhor, Deus amado, o entendimento à Tua palavra, Pai. Traz salvação, traz libertação, traz cura. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, alcança cada um que está aqui, Senhor, e seus familiares, Deus. Tantas pessoas precisam ser alcançadas, Senhor, e nós às vezes não deixamos, Senhor, o Teu Espírito agir, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, eu clamo pelo meu tio, Senhor. Alcança o meu tio, Senhor. Livra ele das garras do diabo, Senhor. Traz ele para a Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tantas pessoas precisam ser alcançadas, Senhor. Nos faz, Senhor, nos importarmos com elas, Deus. Nos faz o nosso espírito sossegar enquanto essas pessoas não estiverem salvas, Senhor. Coloca uma inquietação santa no nosso coração, Senhor, para pelo menos estarmos orando por elas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço por essa igreja, Senhor, que ela seja tocada de tal forma, Senhor, que nós sejamos, Senhor, como agentes do Teu Santo Espírito neste lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que Tu nos dê, Senhor, graça, Senhor. Nos dê, Senhor, entendimento, Senhor. Nos dê a Tua presença, Senhor. Todas as oportunidades que nós tivermos, Senhor, não deixa que nós venhamos perdê-las, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, nos faz sermos, Senhor, cartas vivas Tuas, Senhor. Que essas pessoas possam enxergar em nós de verdade, Senhor, um filho de Deus, uma filha de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira todo o sofisma, Senhor, que Satanás tem colocado na nossa mente, Deus. Todas as mentiras, Senhor, que elas caiam por terra pelo poder, que é no nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, todo sofisma que tenta, Senhor, esconder quem nós somos, que eles sejam agora arrancados com a Tua forte e potente mão, Senhor. Arranca, Senhor, os muros do sofisma, Senhor, das mentiras, arranca agora, Senhor. E, Senhor, traz em nós
a tua graça, a tua maravilhosa graça, Senhor. Para que nós possamos entender, Senhor, de uma vez por todas, que nós somos teus filhos, Senhor. E como teus filhos, nós temos, Senhor, a autorização para agirmos como Jesus neste lugar. Basta que nós venhamos a entender e acreditar nisso, Deus. Então, Senhor, acrescenta-nos fé, Senhor. Acrescenta fé. Acrescenta-nos fé, Senhor. Acrescenta-nos fé nessa noite, Senhor. Faz a nossa fé aumentar, Senhor, nessa noite, Pai. Faz a nossa fé aumentar em nome de Jesus, Pai. Para que quando sairmos deste lugar, não nos falte fé, Senhor, para fazer aquilo que nós devemos fazer, Senhor. Por favor, Pai, acrescenta-nos fé. E nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que Tu venha andar conosco, Senhor. Espírito Santo, seja o nosso companheiro fiel. Aonde quer que nós estejamos, Senhor, aonde quer que nós venhamos a andar, que Tu estejas conosco, Senhor. E que, Senhor, todas as vezes, Senhor, que nós estivermos prestes a cair, Senhor, o Teu Santo Espírito venha nos ajudar e nos livrar das armadilhas do maligno, Senhor. Que, Senhor, Tu nos ajude, Senhor, a nos desviarmos de todo o mal. Que Tu venha, Senhor, desviar os nossos olhos do mal, Senhor, as nossas mãos do mal, os nossos pés do mal, Senhor. Mas que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, ser aguçados em nosso discernimento, Senhor. Para que possamos ouvir a Tua voz e entender o que Tu queres, Senhor. Senhor, nos conduz, Senhor, como o nosso guia. Senhor, nos mostra aquilo que nós precisamos fazer. Não nos deixa mais ficarmos enganados, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, que essa seja uma igreja de uma geração que Te ouve, Senhor. Que essa seja uma igreja de uma geração que Te obedece, Deus. Que essa seja uma igreja de uma geração de vencedores por causa de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aonde colocarmos os nossos pés, seja nosso, Senhor. Aonde colocarmos as nossas mãos, sejamos prósperos, Senhor. Toda palavra que nós falarmos, Senhor, ela aconteça por causa do Teu poder, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que Tu estejas conosco, Senhor, andando conosco, nos orientando, nos abençoando. É o que nós Te pedimos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Irmãos, Fernando colocou no